Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das verdades mais bonitas e profundas da nossa fé, a Imaculada Conceição de Maria. E isso, olha, é muito mais que uma doutrina. É a celebração da primeira grande vitória da graça de Cristo sobre o pecado. Vamos juntos desvendar o que significa esse mistério tão grande. Para a gente começar, nada melhor do que ir direto na fonte, né? Na própria definição solene do Papa Pio IX. Cada palavrinha aqui foi escolhida a dedo e tem um peso teológico enorme. Elas são o coração de tudo que a gente vai conversar e formam a base firme da nossa fé nessa verdade. Agora, vamos quebrar essa definição tão bonita em partes. Por trás dessa linguagem toda, existem conceitos bem profundos. Para a gente entender de verdade, vamos olhar para os 4 pilares que sustentam esse dogma. Vamos dar uma olhada nesses 4 pontos que são essenciais. Primeiro, o momento. O dogma fala do exato instante em que a alma de Maria foi criada. Segundo, a graça. Não é que ela foi purificada depois, não. Ela foi preservada, impedida de contrair o pecado. E a causa disso tudo? Os méritos do seu filho Jesus, que Deus já via no futuro. E por último, o caráter desse privilégio. Não é só uma ausência de pecado, mas uma plenitude de graça que transbordava, uma santidade perfeita desde o comecinho. Isso tudo nos leva a uma das questões teológicas mais importantes, uma que por séculos fez grandes santos e pensadores da Igreja refletirem. Se Maria não teve pecado, ela ainda precisava de um Salvador? Vamos mergulhar nesse aparente paradoxo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente sabe que todos precisam da redenção de Cristo. Então, como que a Imaculada Conceição se encaixa nisso, sem parecer uma contradição com uma verdade tão central da nossa fé? E a resposta é um sonoro sim. Maria precisava sim de um Salvador. Na verdade, ela é a pessoa mais perfeitamente redimida de toda a humanidade. Mas como assim? Como isso é possível? Essa imagem aqui ajuda a gente a entender de um jeito brilhante. Pensa que existem 2 formas de redenção. A nossa é uma redenção que liberta. A gente cai no poço do pecado e Cristo nos puxa para fora. A de Maria, por outro lado, foi uma redenção que preserva. A mesmíssima graça de Cristo assegurou para que ela nem chegasse a cair. É a mesma graça do mesmo Salvador, só que aplicada de um jeito ainda mais sublime, mais perfeito. A teologia explica isso com uma ideia chamada débito do pecado. Por ser descendente de Adão e Eva, ela herdaria, por assim dizer, a dívida do pecado original. Só que a graça de Cristo agiu antes, sabe? Quitou essa dívida antes que ela pudesse manchar a alma dela. Por isso, ela foi sim redimida no sentido mais profundo da palavra. Uma coisa muito importante é que essa doutrina não foi inventada em 1854. Muito pelo contrário, as raízes dela são profundas, estão lá na Bíblia e na tradição da Igreja. É como uma sementinha que foi crescendo e desabrochando ao longo dos séculos. Vamos ver um pouco como essa crença se desenvolveu? Os primeiros cristãos já percebiam umas coisas bem interessantes. Lá em Gênesis, a inimizade total entre a mulher e a serpente já sugeria uma vitória completa sobre o pecado. E a saudação do anjo Gabriel, cheia de graça, no grego original é Kecharitomene. Isso não é só um elogio, é mais como se fosse o nome dela de verdade, indicando uma condição permanente. Ela é a plenamente agraciada. Essa linha do tempo mostra bem o crescimento dessa fé. A gente vê que começou com a devoção do povo, uma festa lá no Oriente. A doutrina passou por debates teológicos, claro, mas foi defendida com muita paixão, principalmente pelos franciscanos. E o magistério da Igreja, com o tempo, foi protegendo e clareando essa crença até chegar na definição final. E então, quando a Igreja aqui na Terra proclamou essa verdade de forma solene, aconteceu algo simplesmente extraordinário. Foi como se o próprio céu quisesse dar a sua confirmação de um jeito que ia ecoar para sempre na história. O ano era 1858, apenas 4 anos. 4 aninhos depois, e a confirmação veio do próprio céu. Numa gruta bem simples, lá na França, uma jovem camponesa muito humilde, chamada Bernadette Soubirous, começou a ter visões de uma senhora celestial, de uma beleza que nem dá para descrever. Por semanas, Bernadette, com aquela simplicidade dela, perguntava o nome da senhora, mas nada. Até que um dia... E então veio a resposta. A senhora não disse, eu fui concebida sem pecado. Ela disse, eu sou a Imaculada Conceição. Era como se esse privilégio definisse quem ela é na sua essência.
uma confirmação que veio direto do céu sobre a verdade que a Igreja tinha acabado de proclamar. Certo, mas por que tudo isso importa para a gente hoje? Esse dogma não é só sobre Maria. Ele revela algo fundamental sobre Deus, sobre a salvação e sobre aquilo que nós somos chamados a ser. As implicações são gigantescas. Maria é o grande exemplo da graça, mostrando que Deus sempre age primeiro. Ela representa um novo começo, porque a pureza dela garantiu um sim totalmente livre que abriu as portas do céu. E por fim, ela é o modelo da Igreja, santa e imaculada, o espelho perfeito do que todos nós, como comunidade de fé, devemos ser na eternidade. Essa frase amarra tudo de um jeito tão poético. Ela foi redimida pelo seu próprio filho, se tornando filha dele na ordem da graça para poder ser mãe dele na ordem da natureza. É um mistério de amor, de uma escolha divina. E a gente termina com essa reflexão. Olhar para a Imaculada Conceição não é só admirar um privilégio único, é ver a promessa do que a graça de Deus pode fazer em nós. É ver a esperança da santidade e a beleza de uma vida totalmente entregue a Ele. Como será que essa primeira luz da redenção pode iluminar a nossa própria jornada?